Boa noite a todos. Tantos aqui colegas doutores e doutores aqui na via presencial, quanto os que nos acompanham aí pela via da telepresencial, pelas antenas, satélite, assim como também pela internet, nessa continuidade do nosso curso sobre indenizações no novo Código de Processo Civil. Ontem foi a primeira aula desse curso, e que, aliás, nos gratifica bastante, né, essa parceria que nós temos aí com a OAB do Rio Grande do Sul, com a Escola da Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul e a ASP, né? Parceria essa começou em 2009, depois foi copiada aí para os outros seccionais e outros estados aí, e mais do que nunca está aí em pleno vigor a nossa parceria. E eu gostaria de começar, colegas, de mencionar aqui os estados. Tivemos aí uma grande adesão ao curso. Foram, no total, 1.029 pessoas, 1.029 colegas no Brasil inteiro. Em 1.029, em 157 cidades, nos estados do Alagoas, estado da Bahia, Ceará, o Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, com destaque para Goiânia. Goiânia, nós estamos com 212 colegas lá nos assistindo. Estado do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Então, realmente, eu agradeço bastante aí pelo prestígio que os colegas nos deram aí nesse curso, e sem dúvida nenhuma vamos avançar aí com novos temas aí nos próximos meses, né? Porque, como eu estava conversando ontem, esse novo CPC vai render bastante coisa aí, né? Só em 3 dias de vida já deu tanta confusão aí, né? Tanta dúvida. E não pensa que essas dúvidas vão dirimir, não. Essas dúvidas, elas vão... Tem muitos casos aí de situações, né? Que faz parte também, um pouco também faz parte desse novo código, né? Tudo que é novo também suscita questões de dúvida, né? Não tem como evitar isso, né? Mas sem dúvida nenhuma que há muito despreparo, há muitas situações, eu acho que algumas situações poderiam ser evitadas, acho que eu já vou abordá-las aí, algumas poderiam ter sido contornáveis, alguns problemas que estão acontecendo aí. Chegou a notícia nossa aí de ações aí ingressadas antes da vigência do CPC 15. Aí tem gente querendo julgar, né? Até eu já vou abordando aqui já de antemão, já antes de começar, dando um tempinho, que aqui em São Paulo está chovendo, aí os colegas na via presencial também estão tendo dificuldades aí para chegar, mas já entrando assim, mas um pouquinho, alguns questionamentos, nosso colega aqui, doutor João Paulo, né? João Luiz, perdão, nos colocou uma seguinte situação, colegas, que ele ingressou, me corrige se não foi exatamente essa a verdade dos fatos aí, ele entrou com uma ação indenizatória antes do dia 18, ou seja, pelo rito, né? Evidentemente, se é antes do dia 18, não existe do CPC 15, né? Uma coisa me parece assim, óbvia. O colega entrou pelo CPC normal, do rito CPC 73, como eu chamo, foi contemplado com um despacho judicial anterior à entrada em vigor do CPC 15, aí a juíza mandou ele emendar, dizendo que tinha que ser sobre a ótica do CPC novo, sob pena de deferimento. Vejam bem essa realidade aí. Não é um estagiário de direito que fez um comentário aí meio... Uma juíza de direito, desculpe, coloca o seguinte: o colega entrou com uma ação indenizatória, enfim, né, que eu digo indenizatória até porque é o tema, mas também porque tem os seus... A gente sabe que estudamos ontem aqui aquelas questões de dano moral, o valor do dano moral e etc, etc, etc. Quer dizer, não é a questão do julgamento do mérito que vai mudar, mas tem várias situações aí que vão ser de uma maneira, se for no CPC 73, vão ser de outra maneira se for no CPC 15. Entende? Como a gente examinou parte delas aqui ontem, né? E então tem bastante diferença, sim. Inclusive nas custas, embora no caso dele, sem se deter, se o caso dele botou dinheiro... atribuiu valor para dano moral, nem vamos entrar nesse mérito, porque se ele quiser, ele não precisa. Bom, e aí veio o despacho, né, doutor,
dizendo que ele tinha que emendar, iniciar o seu pedido de deferimento, emendar no sentido para estar sob o guarda-chuva do CPC 15, é isso, né, doutor? Bom, quer dizer, eu entrei numa situação sobre uma égide de uma lei, e a lei nem entrou em vigor e o magistrado já quer que eu adeque a nova lei que não entrou em vigor. Aí eu fui ver, eu já ia trazer ontem, independente do colega, algumas regras foram definidas aí, na semana passada, alguns enunciados do STJ, na verdade são 7 enunciados do STJ, que ele elaborou aí, administrativos, né? Também, quem quiser, eu vou disponibilizar, né? É o enunciado administrativo número 2 ao número 7 do STJ, todos eles da semana passada. E vejam, se não é o caso aqui do nosso colega, doutor João, o enunciado 2 e o 3. Diz assim o enunciado 2. Aos recursos interpostos. Claro, quando ele fala recurso, também se pressupõe e se deduz que também sejam as iniciais, né? Evidente. Está se reportando a segundo grau, mas equivalente a primeiro grau. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC 73, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do STJ. Então, ou seja, se eu entrei com um recurso até 17 de março, os requisitos de admissibilidade têm que ser também da mesma forma pelo CPC 73. Certo? Parece uma coisa óbvia, mas vamos embora. Enunciado administrativo número 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC 15, serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Por quê? Porque é relativo a decisões publicadas a partir de 18. Ou seja, se eu entrei com recurso ou uma inicial com fundamento no 15, com o rito processual do CPC 15, eles serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Isso aí também é lógico, a partir de 18 de março. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e assim vai ter mais aqui, mais 3 aí, que eu não sei se é o caso de ler agora, porque também, embora que eu possa ler sim, que eu acho que depois a gente faz um fechamento desse assunto. O enunciado administrativo 4. Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares de justiça a partir de 18 de março, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC 15, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial. Certo? Enunciado 5. Nos recursos tempestivos, depois eu vou explicar uma situação aqui, com fundamento no CPC 73, eu entrei com recurso com fundamento no 73, não caberá abertura de prazo prevista no 9332, parágrafo único, combinado com o artigo 1029, parágrafo 3º do novo CPC. Vocês já vão entender. Por que ele faz menção, não sei se os colegas sabem desse artigo aqui, até trouxe 2 códigos. Esse aqui, assim como eu falei mal do 292.5, né, e o 291, aquele do arbitramento do dano moral, esse 932 aqui, eu acho que vai ser a salvação aí para nós, advogados, vão ter aí uma tábua de salvação, aliviar o nosso estresse. Não sei se alguém tem conhecimento, os colegas do 932. O que diz esse 932? Esse aqui foi aqui uma dádiva aqui, isso aqui. Diz assim, o 932 diz, incumbe ao relator, no caput, aí vai lá, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Ou seja, algum recurso que o advogado faz, que algum defeito formal, por sei lá o que, um preparo até, né? Há questionamentos até em relação ao preparo. Eu já toquei nesse preparo aí, tem gente achando que não é o caso, mas enfim, né? Eu incluiria, né? Aliás, isso aí tudo vai dar muito pano para manga, sem dúvida, mas o 932 dá chance que com recurso, que foi aí esquecido aí uma cópia, alguma coisa que teria que estar inserida e que no 73 estaria fora, acabou. Eu entrei, não fiz, já era. Agora o relator é obrigado a dar 5 dias para ser saneado. Isso é uma novidade aí bem, um divisor também de águas aí, né? Possibilita o advogado dar uma, é como se fosse uma emendada na inicial do recurso. E aí, já o enunciado administrativo 5 já, né, já nesse sentido, ó, nos recursos interpostos com fundamento no CPC 73,
Se eu entrei com um recurso lá pelo rito do Código Antigo, eu não poderei ter abertura de prazo no 932. Eu não vou ter essa benesse da lei nova, né? Bom, e o que diz o artigo 6, o enunciado administrativo 6, o que diz? Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC 15, tá? Nos recursos, a gente tem que falar e pensar um pouco, nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC 15, relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março, quer dizer, eu entrei com o rito antigo, mas a minha decisão saiu com o Código Novo. Como é que faz? Somente será concedido o prazo previsto do 932, os 5 dias, do novo CPC, para que a parte saia em vício estritamente formal. Então, se eu entrei pelo antigo, mas a decisão vai sair já com o novo, eu só posso ter direito ao prazo se for vício estritamente formal. E aí você não está aí. E aí, o que é vício estritamente formal? O preparo estaria nisso? O que vocês acham? É discutível. Tem gente que entende que sim, outros entendem que não. Até eu vou pedir antes, se quiser deixar o microfone aqui na disponível. Tem aqui o do preparo, esse aqui, ó. O princípio da dualidade, ó. É o 932, incumbe ao relator, inciso 3, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inclusive, sem o preparo. Mas vai dar muito pano para discussão isso aí. Mas, e por último, tem um enunciado administrativo número 7, que diz o seguinte: somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 16, será passível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, parágrafo 11º do novo CPC. Esses honorários são aqueles honorários agora fixados em segundo grau, né? Esses honorários recursais aí. Esses honorários que a gente tem um honorário lá no primeiro grau e vai ter outro. E eles vão ser somados aí no segundo grau. E esse enunciado esclareceu que somente em recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março. Senhores, também tem muita coisa que não vai ter, digamos assim, uma solução, como eu estava dizendo hoje. Aqui o direito não é uma ciência exata. Isso aqui não vai ser, digamos assim, como, aliás, todo direito sempre tem uma dúbia interpretação, né? Sempre dá margem a mais interpretações. Mas, aqui, digamos assim, é uma coluna vertebral, que muita coisa vai acontecer ainda. Esse caso do colega, por exemplo, a meu ver, tranquilamente essa magistrada errou. Ele entrou sobre a égide do 73, teve um despacho sobre o manto do 73 e ela mandando fazer sobre uma legislação que não ocorreu ainda. Ela nem existia, essa legislação ainda. É isso, né, colega? A meu ver, agora, mas e daí? O que ele vai fazer agora? Vai tocar em um embargo de declaração? Até pode ser um agravo? Mas daqui a pouco o agravo seria pelo 15 ou pelo 73? Porque daí o agravo já vai estar em vigor a legislação atual, né? Seria uma... não, Eduardo, vamos fazer o agravo pelo 73 por causa do prazo. Não, mas não é um problema só do prazo. Os prazos, né, dobraram, né, com dia útil e tal. O problema é o seguinte, o problema é que num agravo você vai ter outra vertente aí de mérito para enfrentar, né? Se você fizer, né? Porque ela quer que você adeque, você vai agravar dizendo que aquela é uma decisão de mérito fundada numa legislação que nem entrou em vigor ainda, entende? Mas ele pode ser fulminado, ou seja, a magistrada errou com certeza, entende? O que seria fazer? Ele fez aí, até me falou, fez uma petição, né? Ou vai fazer uma petição elaborando todo esse arrazoado aí, né? Eu acho que é melhor atender o pedido, né? Até em atendimento ao espírito da lei, que é procurar conciliar. Entende? Mas houve um erro. Aí o advogado vai, digamos, ajeitar o melhor interesse. Mas, tecnicamente, ela não poderia ter um despacho nesse sentido, né? Nem entrou em vigor, como é que ela vai falar de uma coisa que não existe ainda? Mas, enfim, as polêmicas vão surgir, elas não vão cessar. E nem ninguém vai ter a resposta exata para tudo. Muita coisa vai se construir, como tantas vezes. Tem essa lei da guarda compartilhada aí, que é polêmica, né? E muitos julgadores não adotam. Agora, rapidamente, a guarda compartilhada, você sabe, essa lei nova que obriga já, né? De cara. Eu tenho juiz aí que você entra com a ação da guarda compartilhada, ele não manda nem ouvir
Já manda dividir, ó, segunda e terça é com o pai, aí terça de noite dorme com a mãe, larga quinta de manhã de novo. Pô, esse dia tive uma decisão dessa aí no roteiro, até eu me cansei de ler, sabe? Eu fiquei com dor de cabeça, nossa, segunda no pai, terça às 7 na mãe, quinta às 8 no pai, volta a ser, nossa, tô até com dor de cabeça. Eu não queria isso aí para mim. Para mim, eu não queria essa vida. Uma criança de 10 anos vai viver essa vida aí, né? Mas não colou, viu? Muito magistrado não está indo por aí, viu? Não está indo atrás dessa lei, está se negando, está ouvindo, está mandando fazer perícia, estudo assistencial, estudo assistente social, etc, etc, etc. Embora que a lei determine que de imediato a guarda compartilhada tem que ser concedida. Né? E até vai ter um desembargador lá no Rio Grande do Sul, o doutor Luiz Felipe Brasil Santos, que ele vai entrar com incidente de constitucionalidade, achando inconstitucional essa lei, que obriga o magistrado a cumprir uma determinada lei sem sequer, né? Então, assim como tem esse exemplo, vão se seguir outros aí com relação ao CPC. Né? O importante é o advogado estar informado. Né? Bom, não sei se mais ou menos deu para esclarecer, doutor João. Essas enunciados, para quem quiser também pedir, também a gente pode mandar por e-mail. Vou disponibilizar, com certeza. Tanto aqui, evidentemente, tanto aqui para os presentes, como nossos colegas, os outros 1.000 pessoas, 1.000 colegas que estão aí, vão receber, tem cadastro aqui na ACE, eu já liberei aí para ser enviado aí. Não se impressionem, é um PowerPoint aí de 52 lâminas, se não me engano. E é necessário, né? Vocês viram aí, né? Mesmo assim aí a gente, senão não tem memória, nem alguém que aguente sem ler, tem uma memória visual. Vai ser disponibilizado, já está disponibilizado. Gente, retornando então para o nosso curso, eu até prometo aí, foi pedido aí, bastante gente aí me mandou e-mail, até meu e-mail também, para quem quiser, tá eu vou deixar no final anotado aí para tirar algumas questões, né? E me pediram até para eu abrir um espaço bom de perguntas aí ao final, né? Então, eu vou pedir que a gente prossiga assim nessa segunda metade do curso e ao final a gente faça as questões aí, porque muita gente que está na via da internet e fica um pouco prejudicado aqui, porque aí tem que vir um microfone para entender, não da minha parte, mas tem que vir um microfone aqui para dar palavra, aí a menina não está aí, às vezes tem dificuldade de audição lá do outro lado. Então, nesse sentido aí me pediram que ficasse as perguntas mais ao fim. E eu vou tentar deixar um espaço bem grande também para isso. Bom, a gente encerrou ontem, lembro até só com o artigo 324, que a gente falava o parágrafo 1º, inciso 2, que é aquela polêmica, né? Os senhores lembram? Em relação à fixação do valor para dano moral. Eu não vou falar de novo disso, né? É um tema polêmico. A meu ver, chega ao ponto de dizer, não sei se é o ponto de dizer que é ilegal arbitrar o dano moral. Eu já contei casos aqui, dificilmente de arbitrar, né? nenhum magistrado sabe como arbitrar. Eu até trouxe, então, só para um assunto aqui, ó, dano moral e legítima paternidade. Um caso aqui, das partes que viveram lá do DF, Distrito Federal, 6ª Turma Civil. A parte viveu em união estável por 2 anos. Resumindo, aí ele achou que criou a criança como se fosse filha dele, no fim se separaram, foi fazer um DNA, foi ver que o filho não era dele. Aí, isso aí até tem... bom, não era dele, entrou com uma ação de indenização, largou da criança, entrou com uma ação de indenização contra a mulher. Essa sua companheira, enfim, alegando que ele foi ludibriado, deu dano moral, né? Aquela paternidade aí falsa. Danos morais e legítima paternidade, ele entrou com dano moral. Pediu que ela condenasse ele a restituir. Primeiro grau deu, só se vocês têm uma ideia, primeiro grau deu 10 mil de dano moral. Segundo grau deu 35. Esse processo agora está... Chegou ao meu conhecimento hoje, isso aí não é meu, não. Esse processo agora eu acho que está em sede aí de agravo de recurso especial, uma coisa assim, mas não vou nem entrar no mérito se 10 é pouco, se é muito, mas você vem 10 para 35. 35 é mais que o dobro de 10. O dobro de 10 é 20. Eu sou mal de matemática, viu? Por isso que eu escolhi direito. Então, se eu errar aí, vai ser burro assim com o número ou não. Então, a condenação do segundo grau foi 3 vezes maior que a do primeiro. 3 vezes maior. Aí eu vou entrar com uma ação dessa, como é que eu faço? O que eu vou dizer para ele? Vou botar aqui valor. Por exemplo,
Aliás, em direito de família, o dano moral, os senhores sabem que até em direito de família é bem recente, né? Condenação por dano moral, relações afetivas e tal, quer dizer, nem não está se construindo uma situação, ainda vou colocar lá numa inicialzinha lá que bota 50 mil aí, vai. Mas enfim. Então, em relação a isso, eu acho que a solução seria esse artigo, invocar esse artigo 324, juntamente com o 944 do Código Civil, que era aquele que o dano mede-se pela sua extensão. E agora, avançando, nós vamos falar um pouquinho sobre contestação. A contestação ela está prevista no artigo 337 do CPC. O senhor sabe que no CPC de 73 ele tinha 4 modalidades de contestação, né? Vamos aqui virar lá para ele. 337. Então, você podia, até sexta-feira passada, até quinta-feira passada, você podia entrar na contestação com a própria, na contestação, uma reconvenção, uma exceção de competência relativa e uma impugnação ao valor da causa. Se viabilizava 4 petições nesse processo. Sendo que as 2 últimas geravam ainda a formação de incidentes, como o senhor sabe, né? Sendo que a exceção de competência até suspendia o processo. Agora, no novo CPC, acabou. Eu já tinha dito ontem, acabou a exceção, tem uma exceção, nem impugnação. Só pode apresentar uma peça única, que essa é a contestação, e claro, e como nós já também abordamos antes, vamos falar mais um pouco, e aí em sede de preliminar, nessa mesma peça, você vai colocar ali as preliminares. Mas vai ser única peça. Tá, e Eduardo, que preliminares são essas? São aquelas descritas ali no artigo 337, eu ontem também falei um pouco sobre isso, e elas são, na verdade, são 13 preliminares, tá? Nós vamos examinar aqui rapidamente uma por uma, que você sabe, a preliminar é uma defesa indireta, né? Através das quais o réu faz referência a questões formais de processo, né? Não é questão de mérito, são outras questões de forma indireta. E elas têm 2 tipos, as preliminares. Elas são peremptórias, aquelas que, com seu acolhimento, acarreta a extinção do processo sem resolução no mérito. E tem as dilatórias, que é um acolhimento, que o seu acolhimento acarreta outra consequência, diferente da extinção. Geralmente manda lá, ocorre uma situação ali de, por exemplo, no acolhimento da preliminar de conexão, alteração do valor da causa. Ocorre internamente sem extinguir o processo. Vamos lá. A primeira, a incompetência relativa ou absoluta. Essa preliminar é dilatória, não é de extinção de mérito, e ela mede o acolhimento da arguição de competência que o juiz acarreta. É aquela que a gente comentou ontem, então aqui pode, você sabe, o juiz de competência pode remeter para outro juízo, para outra vara, se é situação indenizatória, às vezes de direito de família, entre cônjuges, tem gente que entra na vara civil, tem que mandar para a vara de família, né? Então essas questões de competência, elas não chegam a extinguir a causa, mas remete para outro juízo. A incorreção do valor da causa, também, com relação a isso, também é uma preliminar, que essa aí é peremptória, pode levar à extinção do feito, entende? Que é o reconhecimento da inépcia da inicial, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, não liberando o autor da obrigação de efetuar o pagamento das custas processuais dos honorários, em respeito ao princípio da causalidade. Entende? Considera-se inepta a inicial quando incide o parágrafo 1º do 330. Então, o que é essa incorreção do valor da causa? É a contestação em relação, estamos falando de indenização, né? Agora daqui a pouco ele entra também só com material e ignora o moral, que tem que entrar também com valor fixado, e aí, em preliminar na contestação, eu vou lá e coloco uma preliminar de incorreção do valor da causa, dizendo que o valor da causa não é aquilo, o valor da causa, na verdade, é o somatório do dano material e do dano moral. Eu quero que o autor que seja considerado inepta essa inicial, né, pelo 330, parágrafo 1º, e pelo 337, inciso 3º, porque não foi atribuído o valor do dano moral. Então, essa pode levar à extinção do feito. Também, em preliminar, ali antes de começar o mérito, bota ali letra A, correção do valor da causa. Aí descreve sucintamente, né,
Gente, outra coisa, mais do que nunca, tudo é um pouco sucinto, não precisa, isso já faz tempo, mas agora mais do que nunca, né? Não vamos escrever aquele, né? Um dia desse eu estava lá para falar com um ministro aí e um assessor, não fui comigo, com outro colega que se recusou a aceitar o advogado lá porque disse que o cara tinha protocolado 60 folhas no recurso especial e ele não tinha nem tempo de apreciar, voltasse ali uns 3 meses depois aí. E é um escritório famoso, então às vezes ainda tem alguém com a política antiga de escrever bastante, é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de, sabe? Isso aí também é uma coisa vencida pelo tempo. Esse negócio de quantidade não quer dizer, né? Mas, enfim, então essa aí. Essa é a segunda preliminar. A terceira seria a inépcia do valor, do valor da petição inicial. Né? Depois nós temos aqui coisa julgada, que é a quarta, que também é peremptória, que essa é caracterizada, você sabe, coisa julgada, né? Quando tem não mais possível de impugnação por meio de interposição dos recursos, logicamente sendo a sentença de mérito que acobertou a sentença anteriormente proferida. Então, o segundo processo deve ser extinto sem resolução em mérito com acolhimento preliminar da coisa julgada, ou mesmo de ofício pelo magistrado por ser matéria de ordem pública. Tá? Essa aí está prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 337. A conexão, essa é preliminar dilatória, né? Está no 337, inciso 8º, que é marcada pela coexistência de 2 ou mais ações, sendo-lhe comum o pedido ou a causa de pedir. Também eu estou falando assim, meio porque são assuntos jamais vencidos aí, né? Não depende disso aqui, esse conteúdo disso aqui já existia no CPC 73, né? Só algumas coisas é bom lembrar. Que algumas novidades vai ter, como, por exemplo, antes da convenção da arbitragem, tem também a incapacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização, é peremptória também. Porém, o magistrado, antes de extinguir o processo, é necessária a aplicação do artigo 76. O que diz o artigo 76? O artigo 76 do CPC 15 diz assim: verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Tá? Isso aqui também tinha no anterior. Então, também, às vezes, um defeito de procuração, a ausência dela, também é saneável. O que tem de novo aqui nessas preliminares, aqui, muito forte, é a convenção da arbitragem. Não sei, aqui em São Paulo, eu acho que foi o lugar aí do Brasil que mais, ou talvez o único, não sei se pegou ou não pegou essa questão de arbitragem, né? O brasileiro achou a arbitragem muito caro, sabe? Não sei se vocês aqui têm alguma experiência, mas de modo geral aí as pessoas eu particularmente não estou dizendo nem que eu sou a favor ou contra, mas as pessoas de um modo geral aí, pelo menos, eu sei que a Fernanda Tartucci, que dá aula aqui, minha amiga, ela faz bastante arbitragem, né? Mas é que é um instituto meio caro, assim, de acesso caro, um árbitro aí, mais questões empresariais, assim, um pouco distante assim do dia a dia, a questão de arbitragem, né? Mas em contratos assim do nível mais alto aí de valores envolvendo, né? E aí se convenciona a arbitragem. E se esses contratos, né, eu tiver convencionado a cláusula de arbitragem, convencionei lá que o árbitro vai definir a minha relação em caso de litígio, a convenção decide pela lei da arbitragem, até já nomeio o árbitro, tal. Aí eu rescindi com ele, não vou cumprir meu contrato, eu falo assim, esquece a arbitragem aí, vai, vamos tocar ali uma ação neles de indenização aí, perdas e danos, enfim. Vai se acontecer com o que com ele? O que diz o artigo está previsto como uma preliminar e vai mandar extinguir também o feito pela previsão que tinha no contrato original, tinha essa previsão de arbitragem, então esse processo judicial ele não vai prosseguir. Vai se dar preferência à convenção de arbitragem que tinha estabelecido antes, mesmo na forma, entre as partes, na forma extrajudicial. Bom, aqui já falamos, deixa eu ver aqui. Ausência de legitimidade ou de... só para não sei se eu falei no final, que o acolhimento da preliminar de arbitragem, ela extingue o processo, sem resolução de mérito. E o autor vai ter que pagar custas e honorários.
penúltimo preliminar é essa ausência de legitimidade ou de interesse processual. Tá? Aí eu acho que também já é conhecido de vocês que a teoria de Liebman aí, né, é uma preliminar peremptória, que tem uma novidade que é o seguinte, ó, segundo a teoria incorporada ao CPC, essa é a necessária coexistência das condições da ação. As condições da ação, lembram? Agora no CPC, a legitimidade das partes e interesse processual. Ele suprimiu aquela possibilidade jurídica do pedido, que eram três, né? Legitimidade das partes, possibilidade jurídica de pedir, do pedido e interesse processual. Agora, pelo CPC novo, as condições da ação são duas. A legitimidade das partes e o interesse processual. Tá? São essas duas aí. Ausente qualquer das condições, o magistrado deve extinguir o processo sem solução de mérito, também condenando o autor em custas e honorários. Então, essa preliminar também pode ser arguída, que é a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Por último, essa aqui também é uma nova, que é a falta de calção ou de prestação que ele exige como preliminar. Essa aqui é o seguinte, ó, senhores, essa aqui é quando um estrangeiro, ele mora no estrangeiro ou se ausenta muito no país, e ele tem que e entra com uma ação, ele tem que deixar garantido um depósito aí. Às vezes exige que ele garanta um depósito judicial aí para se a outra parte, né, arguir isso, o juiz acolher, o juiz vai obrigar um prazo, ele ou dar uma caução, ou depositar, enfim, aí o juiz vai definir que maneira ele vai querer uma garantia do juízo, em razão do que a parte ou o autor mora no exterior e ingressou com essa ação, e se ele perder, como é que vai fazer? Se a outra parte arguir isso, vai ter que, o juiz acolhendo, vai ter que obrigar esse estrangeiro, ou pode ser até um brasileiro, já vai ter isso, um brasileiro que mora no exterior. Ele vai ter que garantir o juízo no caso de uma possível derrota judicial. Deixa eu ver aqui, o que falta mais? Indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Isso aqui também, os senhores viram, também é uma preliminar que pode ser arguída. Ausência de documentação, aí não é uma comprovação, hoje, como eu falei ontem, não precisa mais daquela declaraçãozinha da lei de 1950, ela dizendo que não tem condições de arcar sob pena de... Não precisa mais disso, na inicial. Tem aquelas outros regramentos que eu falei ontem, do artigo 99 e do 98, e em preliminar ele pode arguir também a indevida concessão do benefício de assistência de gratuidade. O senhor sabe que agora, como eu falei ontem, a JG ela pode ser parcial, eu posso querer a JG, o juiz pode dar metade. Não, a meu ver, aí a parte autora tem condições de arcar com 50% das custas. Aí, isso eu acho que vai acontecer, inclusive, bastante esse tipo de coisa, sabe? Vai ficar no meio termo, aí o magistrado não tem documentação, não tem, que é difícil às vezes a documentação, nem sempre é tão simples, né? Às vezes a parte não tem a documentação aí para comprovar, fica uma dúvida, o juiz vai, quer saber, bota 50% aí de despesa, de ônus aí para ele arcar com as custas judiciais e etc. Eu acho que vai surgir bastante esse tipo de coisa nesse tipo de ação, sabe? E até por isso, a meu ver, o legislador já abriu essa brecha, porque percebeu que o juiz ficava um pouquinho ali assim, no canto da parede, não tendo muito para onde ir, ou concede ou não concede. Até achei uma coisa de bom senso. Então, faz pela metade aí, aparentemente ele tem aí uma situação de dificuldade, vão conceder metade. Podem estar certamente, você sabe, esse código foi elaborado a partir de 2009, ouvindo a Associação de Juízes, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a AB, enfim. Então, se reuniu uma série de opiniões, uma série de comentários, uma série de sugestões e dali foi filtrado, né, para fazer isso aqui. Então, podem estar certo que em relação a todo um desses itens que alterou, foi necessidades forenses que o fez, na maioria deles, ao menos. E esse do AJG, que a gente não sei se muitos ministros, mas um grau grande de pessoas militam com a JG. Advogado pratica muita advocacia, muitos aí o senhor sabe aí, direto com a JG, né? Então, essa situação aí, tanto é que agora a JG pode ser arguída em várias fases processuais, né? Então, gente, em relação à contestação, ela é, como eu falei, ela sintetizou, vai encurtar o caminho dos processos, com certeza, né? E eu acho, particularmente, achei muito positivo essa situação de contestar aí de uma peça única. Eu achava um absurdo aquelas exceções, aquele negócio todo aí suspendendo. Eu cansei de explicar e o cliente não entendia como é que podia uma situação aí parar o processo, como era o caso aí da competência. Eu achei muito certo isso aí, sabe? Francamente, achei assim uma medida muito correta aí. Não vai cercear a defesa de ninguém e vai encurtar os caminhos aí para a gente tentar aí. Sendo que a contestação daqui a pouco, né, senhores, a expectativa é tão grande que talvez nem exista a contestação, né? Porque você sabe, entrei com a inicial é a audiência.
Tem gente muito otimista aí, achando que as coisas vão se resolver nessas audiências aí, né? E que de conciliação, aquela que a gente falou, tentativa de conciliação, audiência de conciliação e sessão de mediação, né, que a gente vai falar também aqui. Tem muita gente depositando, aliás, o código, na verdade, o código deposita as esperanças, né, da salvação desses 155 milhões de processos nas audiências. Né? É a salvação de tudo, não é nem seguir esse rito, quem sabe tomara a Deus realmente que aconteça isso, como lá nos Estados Unidos, Inglaterra, acontece, né? Não tem processo longo, como eu contei aqui, né? Não tem processo longo. Por que nós temos que engolir esses processos de 5, 10 anos aí que ninguém aguenta, né? E ao final, na verdade, é o seguinte, ao final não tem nem vencido nem vencedor, né? Eu acho que, não sei bem quem ganhou uma ação aí, depois de 10 anos, nem nossos honorários, quando vem uma bolada assim, mas quanto tempo eu gastei nisso aí? Quanta petição foi lá para dentro? Quem trabalha no risco, por exemplo, indenizatório, é muito, no êxito, né? E aí? Veio, doutor, só veio aí, sei lá, 3 milhões aí, nossa. Sim, mas bebê, 3 milhões dividido por 48 meses que durou esse processo, a parte ganhou 10, não, tudo bem, é um dinheiro, mas também não é uma coisa que poderia ser, né? Não é isso aí tudo, né? Quer ver, o advogado esquece de fazer essa conta, né? Não, calma, veio, mas e aí? Divide pelo tempo da duração, vai lá, não sei o que, daqui a pouco, né? É bem assim, entende? Então, se a gente souber usar isso, eu acho que vai ser um ganho para todos, inclusive financeiro para o advogado, se a gente conseguir ter uma mentalidade de acordo, entende? Então, claro que eu sempre me refiro a questões indenizatórias. Vão existir outras aí que vai ter uma dificuldade grande, que o brasileiro também gosta de litigar, gosta de brigar também. Então isso não vai ser do dia para a noite, vai depender muito do magistrado também coagir aí quem faz acordo. Sabe, esse dia eu estava numa audiência, por exemplo, lá no interior do Rio Grande do Sul, num caso pesado aí. A outra parte, nem vou citar nomes aí, que é bem conhecido aí, num parque aí, de diversões conhecidas aí do Brasil, num problema seríssimo que houve com uma consumidora aí que foi escalpelado o cabelo e tal. E a outra parte sugeriu, de um acidente num kart, dentro do parque, a outra parte sugeriu um valor, né? Até vou dizer para vocês, um valor de 300 mil reais. A juíza só faltou sentar no colo do advogado, né? Eu falei, doutor, mas olha aí, 300 mil reais, não vou entrar no mérito, tá? Nossa, nem sei se será que lá no STJ dá para encontrar isso aí? Então, a senhora, se um atrito, né? A senhora não pode, né, me colocar nessa situação, né? Nem emitir esse juízo de valor, né? Emitir um juízo de valor desses aí, não tem cabimento isso aí, né? E, isso aí foi, então, com tudo na vida é uma questão de construção, quer dizer, se constrói dessa maneira, né, uma situação muito mais terrível. Então é que se fez um acordo por 5 vezes esse valor, né? Mas o magistrado, o que ele quer? Se livrar de um problema, que seria ter grande, de uma maneira errada, equivocada de avaliar as coisas, né? Equívoco, né? De avaliar as coisas, né? De uma maneira, como foi com o doutor aqui, né? Se despacha, tem tanta decisão, como eu contei ontem, do olho de 20 mil reais, né? Hoje choveu de meio aí para mim, outras decisões absurdas, dando moral aí, gente aí que nem, eu até ia trazer, resolvi não trazer, e dando moral lá embaixo, né? Então, mas aí o magistrado conduz de uma maneira, aí também às vezes daqui a pouco eu me sugeri, uma vez num debate, eu acho que tinha que, não é só fazer curso para mediador, tem que fazer curso para magistrado também. Às vezes eles não sabem conduzir uma audiência para um acordo. Dependendo da situação, não sabe conduzir. Muitos sabem, mas muitos também não sabem. Ignoram, forçam o acordo rápido e empurra, e quando você vê está indo, seu advogado não sabe se impor e dá um para, quando vê você está assinando aquilo lá, daqui a um mês está todo mundo arrependido. Né? Todo mundo arrependido. Mas, seguindo em frente, uma novidade, uma inovação que, a meu ver, também foi muito positiva, a questão do ônus da prova. Eu falo com vocês, ao mesmo tempo vou folheando os códigos. Aliás, eu acho que eu sugeri um código para os senhores aí, né, que eu tenho muitos, com uns 400 defeitos, mas 3, 4 virtudes. E uma delas até é dividir as coisas positivas aí e enaltecer. Eu acho que o advogado tem que enaltecer coisas boas, né? Trabalhos bons, né? E um deles que eu acho que é muito bom é esse código aqui, tá? Professor Misael Montenegro, certo? É um código não muito fácil de achar, mas é um código, Misael Montenegro Filho, é um código muito bem comentado, mas bota bem comentado nisso, né? Que dá muita luz para a gente, ainda mais para a gente que está também
com essas novidades, né? Não é só ler, botar um comentário sucinto embaixo e achar que está tudo ali, bom, vamos lá em frente, não. Realmente, trabalho de gabarito, de conteúdo, que nada contra os outros códigos, óbvio, comentados, mas visivelmente um trabalho de profundidade, inclusive. Trabalho de profundidade. Né? Fugindo daquele lugar comum, como tem alguns aí. Então, também é uma recomendação da gente. Bom, o ônus da prova, os senhores sabem que ele é... Vou ter essa anotação aqui. Ele vem inspirado na questão consumista, né, do Código Consumidor. O Código Consumidor de 1990 realmente foi uma lei muito boa. Uma lei muito boa. Ela ressalvou os direitos do consumidor tão prejudicados no Brasil, preservou esses direitos e viabilizou até que a gente exerça. E agora, o que fez o Código de Processo Civil? Trouxe o ônus da prova para a esfera civil. E aí eu estava falando de juiz, né? Agora você pode inverter o ônus da prova na esfera civil, com fundamentação. Ah, mas não podia antes? Não podia, até podia. Eu tenho, por exemplo, deixa eu ver se eu trouxe aqui uma decisão do magistrado que inverteu o ônus da prova. Deixa eu ver se eu não vou trazer aqui, mas não tem problema. Eu conto para vocês. Lá em Camaquã, no interior do Rio Grande do Sul, estão me vendo lá, teve um caso famoso, que eu vou omitir nomes, uma questão de paternidade. O cidadão era casado, tinha um filho, morreu achando que era pai. Depois da morte, foi descoberto que ele não era o pai da criança. Através de um DVD de mídia, tinha uma festa de 1 ano dessa criança, comemoração de 1 ano, lá numa outra cidade, não em Camaquã. As pessoas são do interior do Rio Grande do Sul, mas viviam numa outra cidade. E essa mídia, inacreditavelmente que pareça, né? Essa mídia era aniversário de 1 ano, tudo bonito, aquele, né, Disney, o Pateta, o Mickey, todo mundo naquela festa bacana de 1 ano, é coisa boa de ir, né? Bebida do melhor, comida boa demais, né? Todo mundo bem produzido. Aí você vê o vídeo, pô, bacana. Aí, nome do pai, mas não era ele. Outro cidadão lá. Nome do pai, nome da mãe e a criança no colo, né? E o pai biológico não estava na festa, estava lá no apartamento, lá nessa cidade aí. Aí vocês vão me falar, mas como? Porque sabe que o homem que casa, o homem tem só 45 anos a mais, né? É que eu digo, homem velho casando com mulher nova, esse cara tem que interditar ele, né? O homem velho casa com mulher, eles tem que interditar, né? Com essa diferença, tem que mandar, se é meu pai, manda interditar, sabe? E aí foi lá, e evidentemente que ele, né, já estava talvez aí também, né, meio prejudicado. Aconteceu isso. Essa mídia veio ao nosso conhecimento, foi feito aí, na verdade, já tinha uma ação de anulação de registro. Já tinha por causa de outras situações, mas ia ter que usar cadáver. Os dois morreram, já eram falecidos, o biológico e o não sei nem se sócio-afetivo, nem considero sócio-afetivo, porque ele morreu, a criança tinha 3 anos e depois se separaram, mas enfim. Foi mostrado o vídeo, pô, mas pai, mãe, a mulher chamando no colo, vem pai, vem, né? Tudo focado ali, cadê o pai mesmo? O cara estava vivo ali no nascimento, ele é o pai daquela criança da festa de 1 ano, atrás do Mickey e do Pateta aí, mas ele não está. Hoje lá o pai estava lá com o Pateta em outro lugar, né? O que a juíza fez? Um despacho corajoso, uma pena que até está no meu celular desse despacho aí, mas também não, é segredo de justiça. Mas, em tese, o que ela fez? Já vista a mídia, né, muito gritante dos fatos arrolados, como, né, com a mãe da criança chamando, né, o cidadão lá de pai, a mídia, usou um termo que agora não me ocorre, muito evidente, né? Vou inverter o ônus da prova. Ela vai ter que me provar, em outras palavras, né, que é a mãe, que o cidadão lá que está registrado é pai. Não vou exumar nada, ela vai ter que me provar, de alguma maneira, que a paternidade é daquele registral. Haja vista a mídia trazida aos autos. Se alguém pensou, e agora? Claro, agora vai, não sei ainda, porque devolveram o processo agora. E não vi ainda. Vai alegar sei lá o quê, né? Não, mas ele era sócio-afetivo, né? Sócio-afetivo, né? A paternidade afetiva, sócio-afetiva. Será que se ele soubesse que era pai, ele ia
Se ele soubesse que não era o pai da criança, ele seria o pai socioafetivo? E a indenização ali, né, deu aí 10, depois 35. Será que ele... Não, tudo bem, mas não sabia que era pai. Mas não, mas eu gosto da criança. Eu não estou dizendo, não estou julgando mérito, mas a gente é ser humano, né? E o ser humano, ele tem reações. Alguns até permaneceriam como pai e tal. Ele nem teve essa chance porque ele faleceu antes, embora não tivesse contato também com o filho. Mas e aí? Outros homens aí, sabe, o homem, ele é... Não, agora não quero. Não quero saber. Eu já tive cliente, nem quero, nem me mostra mais foto, nem quero. Já vivi isso aí mais de umas 2 ou 3 vezes. Não me mostra mais foto. Me tira dessa. Vai lá e anula. Nada contra a criança, que Deus o tenha e leve, mas eu não quero mais saber. Outros também, não, tudo bem e tal, apesar que, né? Aí não dá nem pra gente julgar qual é o certo, qual é o errado, não, mas já era, e a criança como é que fica? Então, mas eu falei assim, mas você não acha que a criança... E eu como é que fico? E eu como é que fico? O senhor acha que eu vou ficar como? Então, é uma questão discutível. E nós podíamos ficar a noite toda aí, tem julgados para os 2 lados, já aviso que tem julgado para os 2 lados. Mas ninguém pode obrigar ninguém também, né? Mas, enfim, o ônus da prova, essa juíza não tinha isso aqui, ela inverteu. Ia na vara de família, quer dizer, quem é magistrado e está realmente a fim de fazer justiça, ela encontra fundamentos, né? E foi por analogia mesmo que ela fez essa fundamentação de inversão e amplamente corrigido, não teve agravo. Não teve agravo da outra parte. Embora que também esse caso... Mas o que eu digo? Então, a situação do consumidor agora foi para o Código de Processo Civil. E o que regula isso aí é o artigo 373, onde diz que o ônus da prova incumbe, como a gente já sabe, ao autor quando há o fato constitutivo de seu direito, inciso 2, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Parágrafo 1º, nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo anterior, parágrafo 1º desse artigo, não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Aí, lembra o 190 do novo código diz que tinha um negócio processual, né? Que as partes podem encolher prazos, desde que homologado por juiz e convencionado entre ambos, inclusive, reduzir o ônus da prova ou recair sobre direito indisponível da parte. 2. Tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Parágrafo 4º. A convenção de que trata o parágrafo 3º poderá ser celebrada antes ou durante o processo. A convenção é aquela do negócio processual que eu comentei ontem. E se o autor pretender que esse ônus seja invertido, tem que fazer transformar uma petição, pode ser até avulsa, no processo. E vocês sabem que a inversão do ônus ela pode ser técnica ou financeira. Então, alguns juízes já exerciam isso aí, como eu acabei de citar, com alguns, bem poucos, né, exerciam. Agora, por exemplo, às vezes não é só o ônus da prova, às vezes é o ônus financeiro mesmo. Eu não consigo pagar essa perícia aí. Para eu provar essa indenização, tem lá a garrafa que explodiu no olho da mulher, lá ficou cega, lá eu não consigo, porque uma perícia vai lá para um instituto aqui de São Paulo, vai para não sei aonde, eu não tenho dinheiro para pagar um perito assistente. Ah, mas senhor, a JR... Não, mas eu quero a inversão do ônus da prova na parte financeira também. Eu quero que ele pague. Ele que prove que não é assim, entende? E também na questão financeira. Não tem condição financeira de assumir isso. Então, se não for contemplado de uma JG ou naquelas previsões que o juiz tem, que até a perícia pode ser feita por algum funcionário do Estado e o Estado absorver esse custo, ele também pode inverter o ônus e a gente, como autor da ação, pode pedir até alternativamente que seja invertido o ônus da prova na parte financeira, da hipossuficiência, para outra parte. Ela que arque com esses custos financeiros e depois, ao final, se Vossa Excelência assim entender, que se reduza da condenação, enfim. Então, abriu de uma forma formal a questão do ônus da prova. Né? Eu acho que isso aí também vai gerar bastante... Eu acho que vai ter muitas ações aí nesse sentido, muitos pedidos, né? Que vai influenciar bastante.
que nós tínhamos antes, era a distribuição, eu botei aqui até a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, né? Porque antes nós éramos meio estáticos, o ônus da prova era para o autor e tem que pugnar o réu e acabou. Agora isso não. Esse novo código adotou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que vai viabilizar muitas situações que de início a gente vê muita dificuldade, já pede na inicial, tanto a parte financeira como a parte técnica. E aí vamos ver, né? O que vai dar? O que vai dar, Eduardo? Não sei. Aí vamos ver. Não tem muita resposta para tudo. E vocês sabem que esse é um caso. Você agora, hoje, pelo CPC, você só pode entrar, se não me falha, eu vou aqui no 1015. O 1015 é o artigo do CPC que fala dos agravos. Que agora, se não me falha a memória, só tem 5 possibilidades de você interpor agravo. E essas 5 possibilidades está descrito. Está aqui. Não é 5. Concessão. É que depois. Aqui, 1015. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, méritos do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, aquelas preliminares, né? Incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Então lá, tutela provisória, mérito do processo, rejeição da alegação da arbitragem, aquela, né? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou poste de documento da coisa, exclusão de litisconsórcio, rejeição ao pedido de limitação do litisconsórcio, a admissão e na admissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo e embargo de execução e o último, justamente o último, redistribuição do ônus da prova. Se eu pedir, o juiz não deu, eu posso entrar com agravo. Essas são as possibilidades de agravo, que também foram reduzidas, né? Então, esse aqui é um caso de agravo. Pode estar certo também, se eles pediram, também, isso eu sei, foi um pedido também lá de parte de juízes e doutrinadores, também, que era a parte muito prejudicada, principalmente também a questão financeira. Às vezes você até muitas vezes nem entra com uma ação se a parte, né, tem uma situação financeira prejudicada. O Brasil era assim, sem dinheiro para entrar com essa ação, às vezes se tornava assim um pouco inviável, o advogado até rejeitava isso aí de plano. Agora, tem essas possibilidades, abriu um pouco mais o leque disso aí, né? E eu particularmente achei uma situação bem positiva também. Abriu uma dinamicidade muito maior do que ser um processo estático. Então, essa também é uma novidade, que é o ônus da prova, muito positiva. E agora, vamos falar, e eu acho que também essa parte aqui eu já quero, assim, caminhar para uma situação que eu acho que é fundamental, que é aquilo também que é o cerne desse Código de Processo Civil, que é a audiência de tentativa de conciliação ou da sessão de mediação, que é o artigo 334, eu já... Tá. Artigo 334. Isso aqui, gente, vamos pensar bem. Eu escolhi, lógico, eu poderia falar também de prova pericial, viu? Também teve algumas pequenas alterações, mas não achei muito relevante. Vocês vão ver que, doutor... Não, umas coisas a gente também tem que selecionar. Não adianta vir para cá e eu ficar aí cansando vocês aí com um monte de coisa que também não... Eu achei o cerne coisas assim, divisores de águas, se os senhores observarem. Claro, algumas partes formais, aquela inicial lá com os e-mails, né? Endereço de e-mail de autor, endereço de e-mail de réu, que outras questões. Mas eu acho que grandes modificações são o quê? Na minha opinião, são 3 questões indenizatórias. A primeira de tudo, o dano moral. O valor do dano moral, que nós já falamos bastante. O 2. Acho que o ônus da prova vai ser uma coisa que mudou, é fácil de entender, mas mudou. E a gente tem que estar preparado para sempre pensar que eu vou inverter, vou pedir uma inversão segundo o código, agora eu posso inverter. E a terceira, não por essa ordem de importância, a ordem de importância, na minha opinião, é até o dano moral, eu já expressei isso. Eu botaria a segunda audiência de tentativa de conciliação ou sessão de mediação, porque isso aí realmente é inovador. E isso aí, nós advogados, o juiz também, lógico, mas vão estar preparados, porque assim, vocês já pensaram uma coisa, gente? Vamos entrar com os processos, vamos.
Como é que eles vão arrumar a pauta para colocar tanta audiência? Porque toda inicial vai ter audiência. Não tem como fugir disso. Para toda inicial distribuída nesse Brasil aí, vai ter uma audiência marcada. Daqui a 30 dias. E os cartórios, não precisa nem falar, a gente entra, nem enxerga a gente, é só papel, né? Aquela pilha, aquela coisa, chega a dar até uma depressão, olha aquilo, né? Nossa, como é que pode trabalhar no meio daquilo? Os cartórios do interior, então, é terrível, né? Terrível. 3, 4 servidores aí contra, eu digo sempre, é 3, 4 contra 9 mil, né? É 9 mil processos contra 3, 4. Né? Para driblar aquilo ali, a pessoa até nem passa um dia, às vezes nem enxerga o outro lá, né? Como é que a gente vai fazer? Isso é uma pergunta, gente. Bem, é bonito entrar lá, vai uma direção, vai lá o doutor Arindal, vão lá conversar, vamos fazer um acordo, eu já sair com nossos honorários, vou esquecer eles de vez, né? Oh, mas cadê a pauta? Como é que vai ter pauta disso aí para 30 dias? Entrar com uma ação aqui em São Paulo, marca audiência como aqui? Demora, né? Entro aqui na 30ª aqui da Vara Civil da capital, aqui no João Mendes, aqui, será que eles vão ter audiência para 30 dias aí? Vocês que militam mais em São Paulo têm processo, vocês acham que vão ter? E oficial para citar também? Não, mas aí seria no e-mail, né? Ah, sim, e-mail. Aí seria e-mail. Mas será que vai ter essa? Porque a gente, às vezes, a vida é bacana, que nem processo eletrônico. Pô, tão bacana o processo eletrônico. Lá meia-noite, pá, me lembrei do negócio, vou lá no processo eletrônico, vou lá digitar essa petição aqui de pijama, entendeu? Coisa boa. Aí não entra, o Manex não vai, cai o negócio, daqui a pouco eu estou dando um soco no negócio. Isso negócio, será que vai ter audiência em 30 dias? Olha. Vamos ter que criar mais setores, contratar mais gente. Mediadores. Eu não sei se o Estado se aparelhou para a implantação desse troço, se ele está bem ciente do que vai acontecer, né? Porque tem uma coisa, eu entrei com a ação, vou entrar com uma... Até a primeira ação eu entrei agora terça-feira lá, uma indenizatória lá. Nem marcou, nem saiu, mas tudo bem. Hoje é quarta, né? Mas será que vai ter pauta daqui a 30 dias? Olha, é complicado ter pauta em 30 dias, hein? Hã? Eu vou te dizer. Vai ter que fazer igual o trabalhista, né? Aquela semana de mutirão. Pois é. Só aquele setor próprio. E aí eu acho o seguinte, mas vai ter que se enfrentar isso aí, né? Eu não estou falando de uma situação que tomara até que eu esteja enganado, mas não vai ter essa audiência em 30 dias. Eles não vão respeitar o prazo, né? Hã? Com certeza não vão respeitar o prazo, né? Não, talvez até não é que eles não queiram. Não, sim, é uma possibilidade mesmo. Mas como é que vai? Vai ter que ter uma solução para isso aí, né? Então, aí a celeridade vai inverter, não vai... Mas isso aqui não foi feito para encurtar? Eles marcaram 30 dias para encurtar, né? E aí como é que a gente vai fazer? Bom, aqui tem uma sugestão, porque tem aquele princípio da razoável duração do processo, né? E sobrepõe-se a esse artigo inserido no CPC, talvez eles argumentem isso aí também, né? Do artigo 5º da Constituição, né? Vai ser, eu acho que esse item aí, eu não vi gente falar sobre isso, sabe? Vi ele aqui falar, mais um, não vi gente falar sobre isso, não. Como é que vai ter pauta desse assunto aí em 30 dias? E até depois, aí fui lá, como é que ficou esse negócio aí? Depois, eu tenho código de dias ali, eu falei ontem, até me perguntaram, é 60 dias aí. Não deu no primeiro tiro, vamos para o segundo. Será que não vou adotar aquele método de perguntar antes? Porque embora na inicial o autor se disponibilize aí ao acordo, Vai ter que repetir ali, sabe? Porque em seguida eu já vou abrir para a pergunta, falar um pouco aqui, depois a gente vai avançando, senão... O que vai acontecer, na verdade, ninguém sabe, né? Não, eu não sei, os senhores não sabem, talvez nem o magistrado saiba. Agora, eu já estou levantando para todos os nossos colegas aí no Brasil inteiro. Lá na Bahia, eu tenho processo na Bahia, a Bahia está assistindo lá, é imensa lá. Lá a justiça é lenta. Todo respeito. Acho que os colegas lá da Bahia estão assistindo, não estou falando mal, estou falando o que é. Bota lenta nisso. E, pô, não sei, tem lugar aí para sair um despacho, sai 3 meses, né? Para sair o despacho. Eu não sei. Aí marca 30 dias, para sair o despacho lá de dentro, para marcar 30 dias, leva 6 meses. Até ele sair lá de dentro daquele buraco lá deles, lá para ele dizer que daqui a 30 dias levou 6 meses para sair, né? Tem isso também, né?
E eu não sei bem, essa situação aí, ela é um pouco, tem muita coisa de ficção científica, coisa na vida real não vai acontecer. E, a meu ver, essa é uma delas. Vocês vão ver aí com o decorrer aí, daqui a pouco até a OAB vai ter que se manifestar disso, como é que não cumpre o que uma lei agora que começou ontem determina. Mas é evidente, aqui em São Paulo não tem condições de fazer audiência em 30 dias, não tem pauta, não tem lugar, não tem nada. Então, é bonito, bacana isso aí. Só que a vida real não é essa. E você sabe, ontem eu falei, né? O artigo 125 está aí, no CPC antigo dizia. Compete ao juiz tentar a qualquer tempo conciliar as partes. Tinha essa previsão, lá em 73. Tinha isso aí, vamos conciliar, ele podia muito bem marcar isso. Ele tinha essa alternativa. Mas realmente ele não tinha um espírito muito conciliável. O juiz não gosta muito de audiência. O juiz não gosta muito de audiência. Eles não vão atrás, não, ainda mais o da velha guarda não gosta muito de audiência. Eles gostam de ficar no gabinete, nada contra, eles gostam de ficar no gabinete lá, 3, 4, 5 assessores, né? Mas não gostam muito de audiência. Mas tinha essa previsão legal aí, nunca ninguém. Artigo 125 ali do CPC 73, compete ao juiz a qualquer tempo conciliar as partes. Eles poderiam ter marcado por iniciativa dele. Muita coisa, eu vou dizer, muita coisa às vezes não depende só do que está escrito num pedaço de papel. Dá para construir de outra maneira também, sabe? Dá para fazer. Às vezes depende, eu já vi juiz aí maravilhoso, essa aí, né, que deu esse despacho, eu contei para vocês. E como eu disse, já vi gente que enterra o processo, não sabe, bota a lei que quiser para ele. Vai enterrar o negócio. Sabe? Então, isso aqui vai ter que, de alguma maneira, esses 30 dias aí, vai ter que ter uma solução para isso. Porque na vida real, a meu ver, não vai acontecer. Mas então, em cima disso, o que diz o artigo 334? Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais não for o caso de improcedência liminar do pedido, né, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, nós vamos falar disso, com antecedência mínima de 30 dias. Devendo ser citado o réu com pelo menos 20 de antecedência. Bem isso que eu falei. O negócio é curto, bacana demais. Se existir, né? Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto desse código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. Parágrafo 2º. Poderá, aquilo que eu falei ontem, perguntaram, poderá mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira, desde que necessárias a composição das partes. Nós temos uma, depois tem mais chance de ter mais 2 em 60 dias. Parágrafo 3º, a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Mas aí pelo e-mail, tem que ser por e-mail. Tem que ser não, mas, pô, se me bota o e-mail ali, toca o e-mail nele. Até nisso aí a citação, por isso que eu acho que vai estar suprida, viu, doutor? A questão da citação, realmente, ela vai estar suprida. Não sei, quando não tiver e-mail, lógico, né? Mas vai estar suprida. A ideia é suprir a citação pelo e-mail. E vai ser um risco também, né? Ah, com certeza, certeza. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse. Quer dizer, o autor, eu tenho que botar no ensaio, eu não quero audiência de conciliação nem sessão de mediação. Se a outra parte disser que eu também não quero, logicamente não vai haver. Mas se uma das partes disser que quer, isso eu também achei interessante. Se o autor quer e o réu não quer, tem. Se o autor não quer e o réu quer, tem também. Até achei gozado, mas vai chegar lá o juiz, só com uma parte, o advogado, e a outra parte. Vão fazer o que lá? Tomar café? Se a outra parte não está para compor, vou fazer o que ali? Não entendi. E, sinceramente, isso aí também me parece que estranho um pouco isso aí, sabe? Quer dizer, não sei se é uma forma de coagir, o cara mudar de ideia, quem sabe, né? Constranger. Aliás, o cliente sempre acha, né? Lá, o doutor vai lá, o advogado da outra parte está falando com o juiz lá em particular, vai lá ver, daqui a pouco tem. E sempre acho isso, né? Impressionante isso aí. Quando eu comecei, pô, vai deixar ele falar lá com ele, doutor? Está lá falando com ele. Daqui a pouco vai marcar até um churrasco domingo lá, vai. Vai sair com ele para tomar chopp ainda de noite, o senhor está aqui, quer ele não ficar comigo, vai lá com ele. Aí o burro ia lá, conversava, ficava ali, né? Parecia um poste do lado deles, né? Tem até hoje isso aí, né? A gente fica velho, mas tudo é igual.